deixa eu acionar a nossa reportagem, porque o governo fechou um acordo com a bancada evangélica sobre a PEC das igrejas, que amplia a isenção tributária para templos religiosos. Vamos conversar com a Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes para a gente de quais foram as mudanças, e aí vou botar no debate ali depois, Janaína, porque esse tema sempre levanta discussão por aqui. Fala aí, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Olha só, foram discutidos hoje, pelo Ministério da Fazenda e a bancada evangélicas, alguns pontos essenciais para que o texto seja votado no plenário da Câmara dos Deputados, o que deve acontecer hoje, em primeiro turno, porque como é uma PEC, é necessária aí a aprovação em 2 turnos no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, como você disse aí, a PEC, ela estabelece a ampliação tributária para igrejas e templos de qualquer religião, porque essa imunidade tributária, ela já existe, conforme a Constituição. Só que, conforme o que é estabelecido hoje, só existe aí somente para o patrimônio, a renda e os serviços considerados essenciais para essas igrejas e templos. Essa imunidade tributária também ela não é integral, tá? Os impostos isentos são alguns, por exemplo, como o imposto de renda, o IPVA e também o IPTU. Então, o que a PEC estabelece aí? De início, que o texto estava estabelecendo, que sejam isentos também a compra de bens, a aquisição de bens, compra de produtos e também a formação do patrimônio e geração de renda. E aí esse texto, ele já foi aprovado numa comissão especial na Câmara dos Deputados e na semana passada ele foi levado para o Ministério da Fazenda, onde numa reunião aí com a bancada evangélica, o governo pediu para que fosse retirado do texto esse trecho geração de renda, porque acabou gerando dúvidas aí para o governo, que entendeu que esse trecho poderia acabar gerando interpretações aí por parte do Ministério da Receita Federal. Interpretações aí preocupantes, segundo o governo. Então, dessa vez, o texto foi levado novamente para o Ministério da Fazenda para que a bancada pudesse ter um aval aí do governo em troca de um apoio a esse texto aqui no Congresso. E agora, dessa vez, o Ministério da Fazenda pediu, então, que seja retirado do texto, não retirado, mas pediu que seja delimitado aí a isenção, a aquisição de bens e produtos, a compra de produtos, somente para campanhas gratuitas feitas pelas igrejas e templos, como, por exemplo, campanha do agasalho, entrega de comidas, de alimentos para a população de rua, por exemplo. O governo a bancada evangélica, depois dessa reunião com o governo, conversou com a imprensa. O relator desse projeto, que é o deputado doutor Fernando Máximo, ele comentou como é que foi tratada essa reunião, essa PEC. Vamos ouvir um pouquinho. Nós queríamos uma coisa, a Casa Civil pediu para fazer alguns ajustes, a Fazenda pediu para fazer outros ajustes. Nós adequamos ao texto, porque quem às vezes quer o 10 fica com o 0. Então nós conseguimos um meio termo que é bom para as instituições. O impacto é tão pequeno e o benefício é tão grande que a Fazenda resolveu aprovar o texto com uma pequena ressalva que nós já aceitamos também de pronto, porque entendemos que era importante o que eles fizeram, era uma segurança. E aí, Evandro, essa PEC também vai prever um sistema de cashback. Então, as entidades, os templos e as igrejas, elas continuarão pagando tributo, mas então elas serão ressarcidas por esse sistema de cashback. E lembrando também que a reforma tributária que foi aprovada no ano passado também ampliou essa imunidade tributária às organizações assistenciais e beneficentes dessas igrejas, então que poderá atingir outros meios, como por exemplo canais de TV e rádio das entidades religiosas. Essa questão, esse apoio do governo a essa PEC também é um gesto que o governo faz aí à bancada evangélica, Lembrando que no início do ano o governo barrou aí um ato declaratório que foi aprovado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderia permitir aí a isenção de salários de pastores. E aí acabou abalando um pouco aí a relação entre a bancada evangélica e o Palácio do Planalto. Além disso, recentemente a gente teve também o resultado de pesquisas, da pesquisa Datafolha, por exemplo, sobre a avaliação dos evangélicos com relação ao presidente Lula, com uma reprovação aí, principalmente no estado de São Paulo. Tanto que o Ministério, que o governo tem adotado, tem já pensado em algumas estratégias para poder se aproximar desse público. Hoje teve uma reunião mais cedo, depois dessa reunião no Ministério da Fazenda, houve aí uma reunião do ministro Alexandre Padilha com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também para tratar sobre essa PEC. E no final dessa reunião, o ministro Padilha, ele conversou com a imprensa e comentou sobre essa questão aí da relação do governo com os evangélicos. Vamos ouvir. Fechamos um texto que delimita claramente essa imunidade tributária a ações assistenciais, a campanhas de arrecadação,
temporárias, com prazo determinado, para todas as religiões, o que reforça a postura do presidente Lula, mais uma vez, de não discriminar qualquer tipo de religião, de não promover a intolerância religiosa, tratar desses temas sem preconceito. Mais uma fake news sobre questões religiosas está sendo desmontada. E aí, Evandro, depois que é aprovada aqui no Congresso, se essa PEC for aprovada no Congresso, só lembrando que haverá necessidade aí de uma regulamentação. Então, o Ministério da Fazenda vai precisar enviar aqui para o Congresso um projeto de lei complementar para análise aí dos deputados e senadores. É com você. Ficou completo, Janaína. Muito obrigado pelas informações. Deixa eu jogar aqui para vocês, para a gente entender a avaliação de vocês sobre essa concessão, então, que o governo acaba de fazer nesse momento de negociação. É claro que vai demandar uma discussão maior ainda, mas pelo menos a negociação já aconteceu. E o ministro Padilha tentando trazer a questão, misturando com a relação política que tem a ver com esse tema, né? Que é para quebrar essa fake news de que o presidente da República não tem relação ou preocupação com o público evangélico, com as igrejas e com quaisquer religiões. Você entende que é dessa maneira, Luiz Felipe Dávila? Tem nada a ver uma questão tributária com a questão de liberdade de crença e de religião no país. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Confundir duas coisas que não se misturam. É, na verdade, um absurdo conceder mais um benefício para uma categoria específica e não para todos. Se é para fazer para trabalho assistencial, por que só a igreja? Porque se amanhã eu, o Evandro, o Piperno e o Alangani, a gente se junta aqui, quer apoiar a Santa Casa, a gente quer um negócio e quer botar dinheiro, por que a gente vai ter que pagar imposto e quem quer na igreja não precisa? A gente tem que criar uma igreja aí? É inacreditável as distorções que a gente vai criando, cada vez mais é que eu falo, é esse corporativismo se apoderando do Estado, tirando uma lasquinha, em vez de ter uma regra que vale para todo mundo. Por que se amanhã eu quero criar uma instituição para ajudar crianças no tratamento de câncer, eu vou ter que pagar imposto, agora se a igreja não paga? Não existe, é criar mais distorção. O Brasil já gasta mais de 500 bilhões de reais por ano com isenção tributária. Estamos aqui, como bem disse o Alangani, tendo que definir uma regulamentação de uma reforma tributária, definir a alíquota. E o que a gente está fazendo é aprovando mais isenção de imposto. É um negócio inacreditável. A gente não está pensando no país, a gente não pensa no todos, a gente só pensa em categoria. E essas categorias que se apoderam do Estado para arrancar cada um com privilégio ou subsídio. E isto é errado, é contra o interesse nacional, é beneficiar as corporações e é criar uma regra que diferencia pessoas que estão atuando no mesmo setor, da mesma forma, aliás, às vezes com mais resultado e que são excluídas por causa que elas não têm o mesmo lobby que, por exemplo, tem as bancadas ligadas às igrejas.